Olá, saudação de paz, meu povo. Boa tarde. Como é que vocês estão? Vamos chegando. A nossa live de hoje é uma live com caráter missionário. Vamos falar um pouco sobre missões. Estarei com a missionária Kellen Gaspar, que tem um projeto lindo chamado Campos Brancos. Ela vai estar explicando um pouco acerca desse projeto de missões. Eu vou estar falando um pouquinho também sobre a agência de missões a qual nós fazemos parte. E também vamos estar tendo a participação da pastora Helena White também conosco nesta live. Começa apertando o coraçãozinho aí, chama todo mundo para a live. Quanto mais coraçãozinho subir, mais gente é notificado da live e vem participar com a gente. Pastor Ney, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Que o Eterno lhe abençoe grandemente. E eu quero iniciar essa live já falando acerca de algumas anotações que eu fiz aqui. E eu quero compartilhar com os irmãos a diferença entre missões e missão. Não sei se está dando um pouco de reflexo aqui no óculos, que eu tive que colocar uma luzinha aqui. A palavra missão, ela vem do verbo latim mito, que significa enviar. No Novo Testamento, a palavra vem do grego apostelo, que tem o mesmo significado em sua essência. No entanto, este termo missão ou missões só chamou a atenção da igreja cristã a partir do século XVI. Período este em que a reforma protestante começou a investir na obra da evangelização mundial. Igor, seja bem-vindo, a paz do Senhor Jesus. Vai apertando o coraçãozinho aí, gente, para chamar mais gente para a live. Enquanto você faz isso, você vai notificando as pessoas de que nós já estamos ao vivo. Então, mito, a palavra mito no latim, ela significa enviar, e no grego apostelo, que significa também enviar em sua essência. Quando falamos de missões ou missão, o conceito que todos têm é de que não passam de duas palavras sinônimas diferentes só porque uma é singular e a outra é no plural. Mas, na verdade, apesar de serem bastante ligadas uma à outra, existe uma sutil diferença, uma singela diferença nos termos missão e missões. Desde o Éden, quando a raça humana cai, quando o homem peca, nas pessoas dos nossos primeiros pais se separou de Deus pela desobediência, mas Deus manifestou seu amor e seu plano perfeito e eterno de resgatar para si aquilo que se havia perdido. Gênesis 3,15. Pastor Walter também, seja bem-vindo, a paz do Senhor Jesus. É a primeira promessa do libertador, resgatar a humanidade que uma vez esteve em plena comunhão com ele e por conta do pecado, a Bíblia vai nos dizer que todos pecaram e por isso todos foram destituídos da glória de Deus. Então precisou de ter esse reconcílio. E é a primeira promessa do libertador, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, ainda que ferido no calcanhar. Essa missão, ela pertence a Deus. A missão de resgatar o homem, de trazer o homem de volta para si, essa missão, ela é de Deus. Ela não cabe ao homem, não cabe a nós. Nós não temos esse poder, não temos condição de trazer o homem para Deus. Nós somos um veículo, um canal, onde nós colaboramos com a obra de Deus, a fim de pregar o evangelho, anunciar as boas novas de salvação, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Essa é a missão de Deus, resgatar o homem do pecado e trazer de volta para si, resgatar essa comunhão. Essa é uma missão de Deus, pois ele mesmo se propôs a cumpri-la.
Por esta razão, Jesus afirmou, não poucas vezes, mas muitas, que ele havia vindo para resgatar, ou seja, buscar aquilo que se havia perdido. Maravilha das maravilhas é o que o Senhor Deus desejou contar comigo e com você, preste atenção nisso, para nos usar nesta grande obra. Ou seja, nós cumprimos a nossa parte na missão, que é a missão dele, de resgatar o homem. Isso é, em toda parte, em toda maneira, levando as boas novas que Cristo já é possível voltar, que com Cristo já é possível voltar ao lar. Então a missão, ela é desenvolvida em missões. Ela é repartida em missões transculturais, como também como missões locais. E todas as vezes que buscamos comunicar a notícia da salvação de Cristo aos outros, mesmo perto de nós ou longe de nós somos missionários, estamos fazendo uma missão, participando da missão de Deus. A missionária Kellen Gaspar já está conosco, eu já vou chamar ela para a live. Então eu preciso que você entenda isso. Nós somos colaboradores dessa grande missão, a qual Deus tem de resgatar o homem para si. Vamos chamar a missionária Kellen Gaspar. Você vai apertando o coraçãozinho para chamar o pessoal para a live. Que aí vai ficando as pessoas enquanto nós estamos aqui. A paz do Senhor Jesus, minha irmã. Paz, amada. Me vê, me ouve? Ouço e vejo. Tá paralisada a imagem, mas dá para ver e ouvir. Você quer que eu saia e entre de novo para ver se normaliza? Pode ser. Às vezes dá certo. Sim. Pronto, vou fazer essa tentativa. Deus seja louvado. Eziel, Luciana, Josi, Aline, Marcela, todo mundo que está chegando aí, seja bem-vindo. Deus abençoe vocês, viu? Glória a Deus. Esaú, Marcos, sejam bem-vindos, povo de Deus. Aguardando a conexão. A nossa live de hoje é missões ou missão, ainda há tempo para fazer. E a nossa convidada de hoje é a missionária Kellen Gaspar, que desenvolve um trabalho lindo chamado Campos Branco. Então, paz do Senhor. Agora não tá aparecendo nada, tá tudo escuro, mas Jesus amado. Vamos seguindo assim, de repente aparece, será que não? Acho que não, peraí. Tava melhor antes. Vanessa Henrique, Pastor Paulo Henrique, todo mundo que tá chegando aí, seja bem-vindo, gente. Está tentando uma conexão aqui. Agora foi. Agora estou lhe vendo. Tá me ouvindo? Consegue me ouvir? Deu um erro aqui. Vamos tentar mais uma vez. Deus tem misericórdia, é assim mesmo. Entendi que... Só Deus, agora sim. Me vê, Tá me ouve? Estou sim. Perfeitamente. Você tá me vendo? Tô sim. Tá dando Para mim tá estático aqui, mas é assim mesmo, eu tô acostumada. Para mim tá estático também, mas tá dando para ouvir. Pronto, então tá ótimo, tranquilo. Vamos seguir assim. Vamos seguir. Deus abençoe sua vida, viu, missionária? Prazer. Obrigada, querida. Já nos falamos algumas vezes e eu
Assim que isso tudo passar, já demonstrei o meu interesse em estar conhecendo aí o projeto. Você Amém. faz parte, você idealiza aí. E eu queria que você iniciasse essa live. Eu quero falar acerca do texto que o Senhor colocou no meu coração. E logo após eu vou já te passar a oportunidade para você já apresentar um pouco o projeto, falar um pouco sobre o projeto Campos Brancos, como que funciona, Amém. toda a logística do projeto, tá bom? Eu vou ler Ok. a carta de Paulo aos Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo por número 10. Acompanhe você que pode ir na sua Bíblia. Capítulo 10, o versículo 13 ao 17, que diz assim: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito assim, quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz e anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus pela sua palavra. Eu gosto muito da epístola aos Romanos. Aliás, eu gosto de todo o compêndio do escrito de Paulo. Eu acho fantástico a forma como ele aborda. E a carta aos Romanos, que também é conhecido como o Evangelho da Salvação, uma vez que é a epístola mais longa e a mais sistemática que Paulo escreve, ele vem trazendo de uma maneira muito concisa e muito direta o plano da salvação, da condenação à justificação, da justificação à santificação e da santificação à glorificação. Então, Paulo ele vem narrando isso para nós de uma forma muito clara e objetiva, e chega no capítulo 10, o texto em que nós acabamos de fazer menção, ele vai dizer: como crerão de quem nunca ouviram falar? E aí eu já quero abrir um parênteses aqui, missionária, porque a gente escuta muito, e eu vejo isso como um erro, a gente precisa esclarecer isso aqui, porque a gente vê as pessoas falando muito assim: a obra missionária é um chamado. Mas esse chamado é para todos. Eu não sei se você tem essa mesma compreensão, mas se nós olharmos biblicamente falando, se nós olharmos amparados pelas Sagradas Escrituras, o que Jesus disse antes dele ser assunto aos céus? Ele no último encontro dele com os discípulos, ele vai dizer assim: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Ou seja, ele não disse: olha, vai Pedro, Tiago e João, pregam, e os outros fiquem. Não, ele disse a todos. Então eu vejo que o chamado à obra missionária, porque o que é a obra missionária? A obra missionária, ela se resume em dar continuidade à obra de Cristo, ao ministério terreno de Jesus. Jesus veio com este propósito de ensinar o povo, de trazer o povo ao arrependimento, para que as pessoas entendessem que precisavam de um Salvador. E que o homem, desta maneira, o homem morto em seus delitos e pecados, o homem sem Deus, o homem já condenado, pudesse voltar novamente a ter comunhão com o seu Deus. Então, essa é a pregação desde o início. Arrependa-se. E esse é a pregação do Evangelho, o arrependimento, é trazer o homem de volta para Deus. E todos os sinais, as maravilhas que Jesus operou, cura, milagre, tudo veio acompanhando o seu ministério, mas a priori do ministério de Jesus, se você olhar em todos os evangelhos, quando a gente começa a ler, Jesus estava ensinando. Jesus estava ensinando. Jesus estava ensinando e surgiu alguém, ele curou. A priori do ministério dele sempre foi essa, sempre foi a pregação da palavra de Deus, o ensino, porque através do ensino nós somos libertos. Através da palavra. Paulo vai dizer o que aos Romanos? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja,
Caiu aqui, vou chamar ela de novo. Ou seja, não posso crer em algo que ainda não ouvi, que ainda não conheço. Então eu só consigo produzir, que a fé é um milagre, mas eu só consigo produzir essa fé quando eu escuto, quando eu ouço a palavra de Deus. E tem uma frase que eu gosto muito, conexão ainda tá difícil, mas vamos seguindo. Esperar a missionária Kellen ver se ela consegue entrar agora, porque caiu aqui. Então, essa divisão, queridos, que às vezes as pessoas fazem, ou até mesmo eu vejo como muitos se utilizam, não sei se talvez de uma desculpa para não fazer, questão de chamado. A gente vai falar sobre isso. O chamado, ele é para todos. O chamado voltou. Sim, consegue me ver? Agora não tá estático mais não. Graças Pronto. a Deus. Graças Ô, glória. Tava conseguindo me ouvir até onde eu parei? Estava lhe ouvindo perfeitamente. Tá. Então, missionária, a gente ouve muito isso. Eu não tenho chamado. O chamado é para todos. Eu vejo que o chamado missionário, chamado de missões, ele não é individual e restrito a alguns. Ele é um chamado que ele abrange toda a igreja, ele é para todos. Obviamente que a gente entende que nem todos terão, talvez, a predisposição para poder estar, talvez, indo para o campo, talvez atuando diretamente como você fez, como você faz, como eu faço, diretamente no campo missionário, talvez saindo da sua localidade, da sua realidade, da sua etnia, e para um outro povo, seja tanto transcultural quanto local também, mas ir para uma outra terra, para uma outra cultura, enfim. Mas a obra missionária, ela é um conjunto, um compêndio de fatores, né? Ela é aqueles que intercedem, é aqueles que colaboram, porque é muito importante as pessoas entenderem que nós precisamos da parte financeira. A gente sabe que o nosso Deus é o dono do ouro, da prata, é Ele que envia providência, mas nós também temos que fazer a nossa parte, porque tudo demanda dinheiro, infelizmente tudo tem gastos, gera gastos e custos. Então, não é só enviar um missionário, você vai falar muito bem com propriedade acerca disso, não é só enviar um missionário e esquecer ele lá, como muitas igrejas já fizeram, e a gente sabe que isso é uma realidade. Envia o missionário e esquece ele lá. E não é bem assim. A gente entende que a gente precisa assistir esse missionário, assistenciar ele, porque é um choque muito grande. Você, por mais que você tenha essa predisposição de ir, querendo ou não, nós somos humanos e toda mudança que gera na nossa vida, muitas das vezes ela traz consigo também desafios, desconfortos, porque pensa, você sair talvez de um conforto da sua casa para você ir fazer a obra de Deus num Pantanal, por exemplo, num lugar onde você talvez não ficar numa aldeia, você talvez não vai dormir bem como você dormia antes, até você acostumar com aquele ritmo, você sente, não adianta. Então, assim, o missionário ele já muitas das vezes sozinho, tá ali naquela situação difícil, sem contar batalhas espirituais que enfrenta diariamente. Então, se ele ainda não tiver o amparo da igreja local que ficou aqui, esse missionário, muitas das vezes, ele não resiste. Então, assim, a gente, enquanto igreja, nós precisamos ter essa maturidade de entender. Enviou, agora tem que cuidar. Porque eles estão lá na linha de frente e muitas das vezes sofrendo e padecendo muitas coisas e quem está aqui se esquece deles. Então, assim, mas eu quero refutar mais uma vez e ressaltar isso, que a obra missionária eu vejo que ela é um chamado para toda a igreja. Todos nós temos que fazer a obra missionária, de uma maneira ou de outra. Talvez você não vai para o campo, mas você é aquele que vai interceder por missões, porque isso é uma obrigação, acho que, de toda a igreja. Aquele que não dobra o seu joelho e não intercede na hora por missões, meu Deus, tem algum problema com essa pessoa. Então, assim, aquele que também não entende que precisa investir,
E quando eu falo investir, independente de valores, viu, irmãos? A gente não está aqui imputando valores, porque eu entendo que o pouco com Deus é muito. E quando a gente coloca com o coração, planta a nossa semente de coração, Deus ele honra, Deus ele abençoa. E se cada um fizer um pouquinho no montante, a gente consegue ter um resultado legal. O problema é que muitas pessoas missionárias se isentam dessa parte da obra missionária. A gente vê, parece que a igreja ainda não se conscientizou do que é missões. As pessoas encaram a missão, as missões na igreja, como um departamento à parte, sabe? E não é, faz parte da igreja, gente. Igreja que não investe em missões tem algum problema, porque é a priori do ministério. A gente está aqui para dar essa sequência, anunciar a salvação para o mundo. E isso não se restringe a um espaço geográfico apenas. É para todo mundo. Aí tem pessoas que ficam assim, como eu já cansei de ouvir isso, por ter um trabalho efetivo hoje na África, no Moçambique, nós ouvimos muito isso. Ah, mas para quem ir para a África? Tanto lugar aqui no Brasil precisando. Sim, tem lugares no Brasil precisando, como tem lugares na África precisando, como tem lugares na Europa precisando. A gente não pode fazer essa divisão, porque senão a gente cai num erro de querer dizer quem é que precisa mais e precisa menos. E no que tange a missão, a maior obra dentro dessa missão é a pregação do Evangelho. Óbvio que a gente vai fazer, as obras elas acompanham, né? Ela vem naturalmente. É lógico que a gente não vai chegar com a palavra de Deus sem chegar com um alimento, com uma roupa, quando a pessoa precisa. A gente vai fazer a parte de assistenciar essa pessoa socialmente. Parte de cesta básica, de alimentação, enfim, o que for preciso para atender a necessidade desse indivíduo. Porém, a igreja, o papel da igreja é a pregação da palavra. E aí, muitas igrejas se perdem nisso. Às vezes fazem muitos trabalhos voluntários e se esquece da priori, que é a pregação do evangelho. E aí leva o pão físico, mas não leva o pão espiritual. Eu quero pegar esse seu gancho, que senão a gente se perde, né? Comentando sobre o fato de que toda igreja ela tem chamado missionário. Tem muita gente bem intencionada até que diz assim, eu acho interessante ouvir falar de missões, mas eu não tenho chamado para isso. Não é para mim. Eu costumo dizer, quando eu dou estudo sobre missões, que a obra missionária ela tem inimigos terríveis. O mundo odeia missões, a carne odeia missões, o diabo odeia missões. E durante muito tempo, o diabo tentou deter o avanço da obra missionária, prendendo os missionários, matando os missionários. Depois ele percebeu que essa maneira de trabalhar não era uma maneira eficiente, porque ele matava 10, aí se convertiam 15, ele matava 15, se convertiam 20. Então ele pensou em atacar de outras áreas, por outras áreas. E uma das maneiras que ele encontrou para esse ataque foi inventando certas mentiras no inferno e fazendo a igreja acreditar nisso. Uma dessas mentiras foi: apenas uma parte da igreja tem chamada e a outra não. Foi um golpe assim tremendo no avanço da obra, porque, veja bem, a pessoa pode dizer assim, eu acredito que a obra missionária é uma coisa fantástica, porém, eu não tenho chamada para isso. Bem, meu irmão, eu respondo da seguinte maneira. Se eu não tenho chamada para amar o que Cristo ama, eu não tenho direito nenhum de querer reinar com ele. Eu digo também que a primeira característica de um crente salvo é se preocupar com a salvação do outro. Se eu não estou nem aí para a salvação do outro, é porque eu mesmo não fui salvo ainda, não tive encontro com Cristo ainda. Muita gente acha que estar na igreja é a mesma coisa que estar em Cristo. E não é. Eita. Você pode ter nascido na igreja, estar apresentado na igreja, você pode ter casado na igreja, você pode morrer, ter seu corpo velado na igreja e ir para o inferno. Porque você sempre esteve na igreja e nunca esteve em Cristo. Então, a obra missionária, ela é dever do crente salvo.
todo crente salvo, ele tem a obrigação de amar, de trabalhar, de se dedicar, de empregar todos os métodos possíveis para que a obra missionária ela expanda. Isso não significa que todos devem ir para as selvas, como eu fui, entendeu? Isso aí. Agora, significa que todos devem estar comprometidos e envolvidos. Aí você me pergunta, mas como? Foi o que você já mencionou, Mary. Eu posso estar na minha congregação de bairro, mas eu posso ali ser uma intercessora da obra missionária. Eu Devo posso estar ser. dando cobertura espiritual para os missionários em campo. Eu posso ser uma investidora da obra missionária, porque nós estamos em um país que se gasta mais com Coca-Cola do que com missões e diz ser a terceira maior nação evangélica do planeta. Nós gastamos mais com lanche, com produtos de limpeza, com produtos de beleza, do que com a obra missionária. Então, eu posso ser um investidor e eu posso ser uma testemunha viva de um Cristo vivo. Ou seja, eu posso ser uma pregadora do Evangelho. Aí você diz assim, mas eu não tenho conhecimento bíblico, filosófico. Irmãos, as pessoas não estão procurando uma teoria, uma filosofia. Elas querem saber o que Cristo fez na tua vida. Quem você era antes de conhecer Jesus e quem você é agora. Então, você tem a obrigação de ser um intercessor, um mantenedor e uma testemunha. E não pense você, eu não faço nada. Eu não sou a favor, não sou contra, eu estou aqui na linha aqui do meio, né? Não existe posição neutra. Exatamente. Quem não faz nada já está atrapalhando, já está prestando desserviço à obra missionária. Eu sempre digo que missão se faz orando, indo e contribuindo. Mas, de um tempo para cá, eu comecei a colocar uma quarta maneira. Missão se faz orando, indo, contribuindo e não atrapalhando. Porque se você não faz nada, você já está atrapalhando. Se você não ajuda, você já está atrapalhando. Se você se posiciona contra, você é um inimigo daquilo que Deus está fazendo na terra. Aí uma outra mentira que o diabo inventou. Você já falou aí também. Tanta coisa para fazer na nossa cidade, o pastor mandando recurso para a África, para a Ásia, para a Oceania. Esse é o discurso do covarde, entendeu? Eu perguntei para um irmão uma vez, sim, tem tanta coisa para fazer aqui, por que você não faz? Você está aqui. Não faz às vezes nem aqui. Faça! Mas não faz. Sabe por quê? Porque esse não é um discurso de alguém preocupado com a obra local. É o discurso de alguém que é um opositor à obra transcultural. É o discurso do inimigo. É o discurso do covarde. Uma outra mentira que o diabo inventou. O missionário é um cidadão de segunda classe. É um chamado menor. Quer dizer, eu tenho o pastor, o evangelista, o presbítero, o diácono, o auxiliar. E eu tenho aqui embaixo o missionário. O chamado missionário, então, é o chamado mais baixo da categoria. O diabo inventou isso para desestimular as pessoas a quererem ser missionários. Ele inventou uma conexão de missão com sofrimento que todo mundo acreditou. Missionário bom é missionário que sofre, que não tem o que comer, o que vestir, o que calçar. Nós achamos lindo, nós achamos romântico o missionário contando suas aventuras e contando que quem sofra seja ele, né? E não eu. Achamos lindo quando o filho da irmã Maria se entrega para missões, contanto que não seja o meu filho. Quando a filha do presbítero João se consagra, contanto que não seja a minha filha. Quer dizer, relacionou-se missões com sofrimento. Missionário bom é missionário sofredor.
E o missionário para nós, assim, bem no fundo, é alguém assim. É alguém sem importância. Nós consideramos o missionário, assim, de verdade. Muita gente não tem coragem de falar, mas é verdade. Consideramos o missionário um turista, alguém que fracassou em todas as outras coisas e foi ser missionário. Aí não teve mais opção, né? Consideramos o missionário alguém que não quer trabalhar e quer viver passeando às custas da igreja, entendeu? Nós, dentro do nosso coração, nós criamos uma série de fantasias relacionadas ao missionário. Né? E a prova disso está na contribuição. Porque se eu penso que o missionário é alguém sem importância, eu dou para ele a minha escova de dente usada, o meu ferro sem resistência, a minha geladeira sem motor. É o resto, é o que sobra. É o que não serve para mim. Exatamente. Então eu vou aí investindo lixo, entendeu? Na obra mais importante da terra. Paulo deu sua vida, Jesus deu seu sangue. Eu dou a minha bolsa furada, meu sapato com salto esfarelado. Eu coordeno, como você já apresentou, o Projeto Campos Brancos. Hoje nós temos 60 missionários em campo, são 22 bases estabelecidas, atendemos a 1.000 crianças e adolescentes, sem nenhuma ajuda pública, porque eu acredito que missão se faz com o dinheiro de Deus, e o dinheiro de Deus está no bolso dos crentes, né? É por isso que nós não aceitamos ajuda, emenda parlamentar, nem dinheiro público, porque eu acredito que quem deve financiar a obra missionária é quem vai morar no céu. São esses que devem financiar a obra missionária. Então, irmãos, veja bem. Nós precisamos entender o que o céu espera de nós. E começarmos a investir realmente naquilo que Cristo ama. Nós não subiremos ao céu. Essa palavra aqui é para os pastores, para a liderança. Agarrados em sacos de cimento, em lajota. Não subiremos ao céu agarrados em lustres. Entendeu? Que se invista, que se tenha uma igreja bonita, mas que se invista em almas também. Porque nós temos aqui um movimento evangélico nacional que está investindo 95% de seu recurso, de sua renda, consigo mesmo. Entende? Nós precisamos colocar a mão na consciência e pensar que o Senhor não morreu na cruz para a gente trocar a cortina de 6 em 6 meses, para trocar o estofado todos os anos, sabe? Para trocar o revestimento do templo todos os verões. O Senhor não morreu numa cruz para a gente gastar todo o nosso dinheiro com o nosso próprio bem-estar. Tem um hino que eu ouvi há muitos anos atrás que diz Adormecidos na Luz. Quem se importa é o nome do hino. Quem não conhece e está me assistindo agora, depois procure. Impossível você ouvir esse hino, ver esse clipe, sem se acabar de chorar, se você for crente. Entendeu? Se você não é crente, você não vai sentir nada. Mas se você for de verdade, você vai sentir. Quem se importa é o nome do hino. E em determinado momento ele diz, você não vê as pessoas se afundando. Quem se importa? E ele pergunta, por que tanta indiferença por este mundo perdido? E esse hino, ele nos sacode nos lembrando que nós não existimos para nós mesmos, que nós não podemos estar congregados ouvindo uma excelente pregação que faz com que a gente se sinta bem, porque, infelizmente, estamos no tempo aí dos coaches evangélicos, né? Pregadores para que eu me sinta bem. Pregações para que eu me sinta feliz. Irmãos, a pregação do evangelho não foi para a gente se sentir feliz. A pregação é para nos sacudir. É para nós entendermos que somos miseráveis, que nós precisamos da graça, que nós precisamos ser santos, que nós precisamos ter comunhão com Cristo. Aí a gente se fecha numa igreja com o ar-condicionado ligado,
poltrona confortável, para ouvir hinos antropocêntricos, para ouvir uma mensagem que vai fazer eu me sentir bem Da comigo hipergraça. mesmo. Aí, esse evangelho água com açúcar, ele só serve para essa terra. Não tem força para nos levar para o céu. E também não tem força para fazer com que a gente acorde para a necessidade do outro. Com o recurso que nós temos, nós, a igreja, temos na terra. Era para nós termos orfanatos, abrigos para pessoas de terceira idade, era para nós termos escolas de qualidade para quem não pode pagar. Tudo isso, irmãos, isso é só ponta, é para nós termos centros de recuperação, é para nós termos trabalho para pessoas com vulnerabilidade, para receber pessoas em vulnerabilidade social, o morador de rua, a prostituta, o usuário de crack. Mas, infelizmente, não está acontecendo, porque nós estamos granjeando, juntando para o nosso próprio prazer. Olha só o que aconteceu comigo pouco antes dessa pandemia acontecer, de dar início a tudo. Olha, eu nunca me senti tão impotente em toda a minha vida nesse dia. A gente estava num culto e, de repente, eu sempre gosto de sentar muito na frente. Sempre fui assim. Desde a época de colegial, eu gosto de sentar à frente, eu gosto de prestar atenção. Eu acho que ficar para o meio para trás já começa a conversação, então eu gosto de ficar lá na frente. Eu estava na frente no culto, numa igreja, num domingo, e de repente uma irmã me chamou lá na frente, falou, ó, fulano tá te chamando lá fora. Aí quando eu cheguei, ela falou assim, então, a gente está com uma situação aqui difícil que aconteceu, uma situação chata aqui na igreja, e eu queria que você ajudasse a gente. Eu falei, o que houve? Uma moradora de rua entrou na igreja, veja bem, preste atenção no que eu estou falando, gente, isso jamais pode acontecer. Isso é inadmissível acontecer dentro de uma igreja. Uma moradora de rua entrou, e é uma igreja grande, uma igreja muito bonita, bem posta. Ela sentou, as irmãs levantaram. Meu Deus. Ela sentou no banco, no que ela sentou, as irmãs que estavam do lado levantaram. Nisso ela se sentiu incomodada com aquilo, levantou e foi embora. E aí falaram assim, ela está sentada ali na calçada. Eu fui lá falar com ela. Cheguei lá, o missionária Kelly, ela estava com o rosto todo machucado, ela tinha sido agredida pelo ex-marido, estava exalando álcool, tinha bebido, mas eu sentei com ela lá naquela calçada e comecei a conversar com ela. Falei, você quer voltar para a igreja? Você quer entrar? Eu sento, você senta comigo, vamos assistir o culto, Deus tem uma palavra para o teu coração. Ela, não, eu não vou entrar não, porque eu não sou bem-vinda lá. Olha que situação. E ali ia ter uma festa do departamento infantil, então teve um lanche depois para as crianças no final do culto. Eu fui lá dentro, peguei comida para ela, voltei, fiquei sentada lá. Para mim, o culto foi lá fora com ela na calçada. Sentei com ela lá na calçada e fiquei. E comecei a falar de Jesus para ela, procurar saber um pouco da vida dela, conversei com ela, dei comida para ela. Só que depois, é o que você falou acerca de ter esse apoio, esse ponto para você levar a pessoa. Porque aí você fala de Jesus para uma pessoa dessa que está na rua. Uma pessoa dessa que converte a Cristo. Eu orei por ela, manifestou o demônio, nós repreendemos, oramos, conversamos. E aí agora, eu queria trazer ela para dentro da minha casa, só que a minha mãe mora comigo, não iria saber compreender a situação, mas assim, se fosse morar sozinha, eu traria com certeza, sem sombra de dúvida, porque o meu coração sangrou diante daquilo. Eu falei de Jesus para ela, eu alimentei ela, mas eu continuei deixando ela na rua, porque eu não tinha para onde levar ela. Isso aconteceu com Gandhi, quando ele esteve nos Estados Unidos pela primeira vez, antes de ele se tornar aí um guru, um mestre aí, conhecido no mundo todo. Ele chegou também em uma igreja, estava frio, ele foi impedido de entrar. Ele pediu para os porteiros para que ele adormecesse ali, dentro ali da marquise do templo, e não permitiram. E uma vez, ele já muito famoso, já muito conhecido no mundo todo, perguntaram para ele o que ele achava do cristianismo. Ele disse, cristianismo é maravilhoso, o problema são os cristãos. Ou seja, o que tu és fala tão alto que eu não posso ouvir o que tu dizes. Nós não temos testemunho, nós temos apenas um discurso. E o discurso é fraco,
Porque palavras são só palavras, os atos que provêm delas é que são elas. Nós temos que nos examinar. Quando eu disse que a nossa carne odeia missões, nós temos que nos examinar todos os dias, porque nós somos um saco furado. A graça de ontem não serve para hoje. Meu Deus, Quem é está verdade. sentado no nosso coração e quem está determinando as nossas ações? Porque em questão de segundos, nós podemos sair de uma posição de obediência a Cristo para uma posição de total desrespeito à humanidade. Em segundos. Eu vou compartilhar aqui com você uma experiência que aconteceu comigo há alguns meses atrás. Eu fui numa cidade, a cidade de Castanhal, fazer compras para a creche. E eu vou contar isso aqui, irmãos, com muita humildade, viu, para os irmãos, não querendo me colocar numa posição de superioridade de maneira nenhuma. Mas eu cheguei em Castanhal, eu estacionei o carro, eu já tinha feito uma boa quantidade de compras, então eu tenho uma estrada. A parte de trás da estrada ela estava cheia, muito cheia. E eu ainda precisava entrar em um último mercado. E eu vi que ali tinha um rapaz, ali sem camisa, descalço, sentado na calçada. E ele se aproximou e ele disse assim, deixa eu olhar o seu carro. Eu disse, olhe para mim, que eu vou lá dentro e volto. E ele ficou ali reparando. Quando eu saí, ele estava reparando, não se afastou do carro. E eu estendi para ele R$ 2 e entrei no carro. Isso estava começando uma chuva. Quando eu entrei no carro, o Espírito Santo me trouxe imediatamente à mente que a alma daquele rapaz, sentado naquela sarjeta, na chuva, sem camisa, com fome, sem casa, sem documento, a alma daquele rapaz valia mais do que o mundo inteiro. Então, o Espírito Santo me repreendeu. Para onde você está indo? O que você vai fazer? A mesma coisa, assim, seria absurdo, por exemplo, se eu visse ali um saco de dinheiro, um diamante, e entrasse no meu carro e fosse embora. Seria uma loucura. E deixar ali uma eternidade. Deixar ali alguém, entendeu? Numa situação de vulnerabilidade, que eu não saberia se estaria vivo dali a alguns dias. Então, eu desci do carro, me sentei ao lado dele, estava chovendo, conversei com ele, perguntei qual o seu nome, ele disse Natanael. Eu disse, Natanael, você é filho de crente? Ele disse, sim, minha mãe é crente, minha família toda é crente. Por que você está aqui? Onde você mora? Ele disse, aqui nessa calçada. O que foi que te trouxe para cá? Ele me disse que cometeu um crime na sua cidade, foi preso, cumpriu sua pena, foi posto em liberdade. Só que quando ele saiu, ele não teve mais condições financeiras de voltar para sua casa. A sua cidade ficava a mais de 2.000 quilômetros da onde ele foi posto em liberdade. Então, a partir daí, ele passou a morar nas ruas, se envolveu com tráfico e estava ali. Uma sucessão de situações haviam levado até aquele momento. Há 5 anos sem contato com a família, que não sabia mais se ele estava vivo ou morto, estava refém das drogas, refém das doenças, refém de uma série de problemas. E eu disse assim, você quer voltar para a casa da sua mãe? Ele disse, é a coisa que eu mais desejo no mundo. Mary, pegar esse rapaz, levar até a rodoviária, lhe pagar um banho, lhe comprar roupas novas, levá-lo para almoçar, tirar o boletim de ocorrência, comprar passagem para que ele retornasse para a casa de sua mãe, como um cidadão já, sabe? Banhado, bem vestido. Esse rapaz, durante o almoço, ele chorava, ele não conseguia comer porque as lágrimas ficavam escorrendo ali a todo minuto. Ter feito tudo isso foi minha obrigação como cristã.
estar atento ao que se passa ao meu redor. É minha obrigação como cristã. Os céus esperam isso de mim. Eu não fiz nada além da minha obrigação. Então, eu até escrevi no meu status do WhatsApp um dia desses, olha, invista em pessoas. Seus bens nunca poderão lhe abraçar e dizer que lhe ama. Tem muita gente por aí que está investindo só em bens. Investindo na bolsa, investindo na poupança, investindo em previdência, investindo em carros, investindo em coisas. As coisas não poderão nos socorrer. Nós, um dia, vamos ter que prestar contas a Deus. O céu vai nos perguntar: o que foi que tu fizeste? Com o recurso que eu te dei, com o dinheiro que eu te dei, com o tempo que eu te dei, com a saúde que eu te dei. E eu até disse um dia desses em uma pregação, os bens dos senhores irão depor contra os senhores no dia do juízo e os condenarão. Eu soube de um pastor que morreu deixando uma poupança de 8 milhões de reais. Então, isso me entristece profundamente, porque eu fico pensando como é miserável alguém que junta só para esta vida, que não investe na eternidade. Irmãos, nós precisamos investir na eternidade. E investir em missões é investir na eternidade. Invista. Se a sua igreja tem uma secretaria de missões, se a sua igreja tem um pastor que ama missões, invista aí mesmo. Não precisa mandar oferta para o Projeto Campos Brancos, nem para nenhuma outra missão. Agora, se a sua igreja não investe em missões, se não tem um secretário de missões e um pastor comprometido com as almas, então procure uma outra organização que ame pessoas e invista ali. Principalmente agora nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Nesse momento, é momento em que a nossa fé é provada, entende? Nesse momento, é o momento em que nós vamos mostrar a fé prática. Onde está a nossa segurança. Se está na nossa bolsa, na nossa garagem, ou se está em Cristo. Eu quero compartilhar algo com base no que você disse, que eu até falei isso em uma outra live com outra amiga acerca dessa situação. E assim, é fantástico o que Deus faz. Eu louvo a Deus quando Deus... Porque assim, compreender missões, amar missões, é só quem é tocado pelo Espírito mesmo, quem tá envolvido com as coisas de Deus mesmo, porque senão não adianta. Porque é você literalmente abrir mão, muitas das vezes, até mesmo de coisas que você almeja em prol do amor que você tem por outra vida. Eu costumo dizer, ô missionária, que virou muito clichê isso nos nossos lábios, de tipo, eu quero almas, mas pouco se investe em vidas. Isso que você disse é muito sério. Deus ter me despertado acerca disso. Eu amo servir a igreja. Veja bem, entenda, eu amo servir a igreja. Eu prego em outras igrejas que me convidam, eu amo servir a igreja, mas nada me traz mais alegria quando eu estou fazendo um trabalho na rua, numa comunidade, entende? O meu altar não precisa ser só dentro da igreja. A gente precisa entender que quem se limita só dentro das 4 paredes, entendeu? Não evolui. Eu digo então, que assim, o púlpito, esse metro quadrado atrás do púlpito, é o metro quadrado mais evangelizado do planeta. Nele, todo mundo é uma potência. Nele, todo mundo prega, todo mundo grita, todo mundo canta, todo mundo pula. Mas onde nós mostramos o quilate da nossa fé, a qualidade da nossa confiança, é realmente da porta de vidro, de madeira, para fora. É ali que nós entramos no campo missionário. Quando nós saímos de dentro da igreja física, da estrutura física, e nós colocamos o pé na rua. Nesse momento, nós estamos entrando no campo missionário. O mundo precisa de uma fé prática, entendeu? Existe uma frase que Jesus, quando ele chega em um lugar, ele muda tudo.
Se as coisas não mudaram, não é porque Jesus mudou, é porque esse método, ou esse pastor, ou esse pregador, ou esse evangelista, ou esse missionário, não está cumprindo a ordenança como deve cumprir. A falha não está em Cristo. A falha está no mensageiro. A falha está Exatamente. no método. Porque nós precisamos mudar a história do povo. Nós trabalhamos assim, nós trabalhamos com alfabetização, com reforço escolar, com discipular, evangelização, discipulado e alimentação. Porque eu digo que estômago vazio não ouve. E é verdade. A pessoa com fome não aprende nada. Então, a gente tem que alimentar, né? E nós fazemos esse trabalho. Aí alguém diz assim, mas isso é trabalho do Estado, certo? Cuidar do morador de rua é um trabalho do Estado, alfabetizar é um trabalho do Estado, cuidar dos viciados é um trabalho do Estado. Acontece que o Estado está falhando. O nosso país é gigantesco. Nós não temos políticas públicas que atendam a esse público. Não tem. Nós sabemos que entra aí a corrupção, a ganância, né? Essa maldade, malignidade de eu querer primeiro para mim e se sobrar do tempo, egoísmo, do recurso, do dinheiro, eu invisto no outro, impede que haja uma política pública eficiente. Então, aonde o Estado não está e a igreja está, a igreja tem que fazer esse papel. Entendeu? Se as pessoas Existe não uma sabem frase... ler, vamos alfabetizar. Se as pessoas não sabem, se as pessoas não têm alimentação, vamos criar aí projetos que ajudem essas pessoas. Projeto de horta comunitária, projeto de criação de frango na comunidade rural, projeto de repente, de trabalhar ali com trufa, se é uma comunidade urbana, mas que a igreja ofereça uma saída, entendeu? Nós somos o representante do céu aqui na terra. Nós precisamos oferecer essa saída para que as pessoas olhem e digam assim, não, eu vou para lá porque eu vou ser cuidado, eu vou ser atendido. Agora, é muito fácil... só que isso tudo dá trabalho. Aí é muito mais fácil o pastor chegar, a liderança chegar, estacionar o seu 4x4, o seu Corolla na frente do templo, entrar e pregar para aqueles que já estão ali, alimentados, vestidos, calçados, banhados, dizimistas, ofertantes. Só que a ordem do Cordeiro não foi ficar aí e cuidar aí. Meu Deus. Foi ide e pregar. E eu preciso ir. Nem que eu tenha que sacrificar o meu bem-estar, nem que eu tenha que sacrificar o meu tempo, o meu recurso, a minha saúde, não interessa. Foi a ordem de Cristo. E ele falou isso para ser obedecido. Mas nós estamos vendo um movimento evangélico brasileiro que não impacta nem a sua vizinhança. E como é que nós vamos impactar? Como é que nós vamos impactar o nosso bairro? Como é que nós vamos impactar a nossa cidade, o nosso estado, o Brasil? E o resultado disso são esses números terríveis que estão contra nós. Nós ainda temos, as pessoas que têm acompanhado aqui as nossas lives ao longo dessas semanas, têm me visto bater muito nessa tecla, porque é uma realidade muito vergonhosa para nós. Nós ainda temos, Mary, só aqui no norte do Brasil, 10 mil comunidades ribeirinhas onde o evangelho ainda não chegou. Nós temos de 6 a 10 mil assentamentos onde o evangelho ainda não chegou. Nós temos 2.600 quilombos onde Cristo não foi anunciado. Nós temos 200 mil índios indo para o inferno nesse momento, porque nada sabem sobre Jesus. Nós temos 5 milhões de surdos no Brasil vivendo a revelia do evangelho. Nós temos aqui, nós temos os imigrantes. São mais de 100 países com população fixa no Brasil, dos quais 27 são completamente fechados para o evangelho e estão aqui. Nós temos 1 milhão de ciganos da etnia Calon que estão aqui.
Nós temos os mais pobres, as pessoas em vulnerabilidade social e alimentar. Estão aqui no nosso país. E aí? Cadê essa igreja militante, atuante? Cadê a terceira maior nação evangélica Eu te digo onde do está. mundo? Que não Eu está te fazendo digo nada? onde está. Sabe aonde está? Está muitas das vezes preocupado e preso em o seu calendário anual de festividade na igreja de janeiro a dezembro. A igreja, é o que eu falei, se prende nessa questão, nessa liturgia de quatro paredes. Então, a igreja, ela já de janeiro a dezembro, ela tem já um calendário anual de programações, de organização. Não que isso seja errado, mas a gente entende, é o que você disse, que se investe mais em gente que já é crente, é roupa para congresso, é festividade de não sei o quê. Quando não tem alguma coisa, inventa um outro evento, mas assim, não se atentam que tem vidas lá fora descendo sepultura sem salvação. Não se atenta que o evangelho tem que ir para quem ainda não o ouviu. É como Paulo disse aqui na Epístola aos Romanos, quando eu li: como crerão se não ouviram? Como? Como vão crer em alguém que eles nunca ouviram? Então, essa é a nossa maior responsabilidade, porque aí a gente vê que às vezes a gente fica lá pregando para crente, e a palavra de Deus é muito enfática em dizer: ide por todo mundo pregar a toda criatura. Por quê? Porque quem é criatura ainda não se tornou filho. E aí a gente prega para quem já é filho, para quem já aceitou e já confessou a sua fé em Cristo. Quando, na verdade, nós tínhamos que estar pregando para quem é criatura, para sair do estado de criatura e se tornar filho de Deus. Eu também, a gente faz parte de uma agência missionária chamada Vivendo para Algo Maior, e o nosso trabalho é muito parecido com o seu, pelo que eu vi. A gente também trabalha com alfabetização, também alimentação, recurso para o pessoal que faz parte da nossa escolinha lá. Hoje nós devemos estar atendendo mais de 250 crianças, porque a gente começou tem menos de um ano. E tem 12 igrejas lá no Moçambique que estão sobre a nossa cobertura espiritual. Que então, bênção. assim, a gente vê a necessidade. Quando você me disse sobre essa questão da posição, eu costumo dizer isso, e às vezes a gente precisa até explicar mesmo aos miúdos para a gente não ser mal compreendido, porque senão o povo pensa que a gente está falando que é pecado você ter uma casa boa, que é pecado você ter um conforto. Não que isso seja pecado. Só que eu também não consigo, eu vejo igual você, eu enxergo exatamente como você, eu não consigo entender como que um pastor, como que uma pessoa que diz que ama vidas, que prega o evangelho de salvação, consegue trocar de carro ano após ano, e às vezes esse mesmo pastor não investe nada em missões. Exatamente. Sabe? Aí eu falo: meu Deus, quando eu fui pela primeira vez para a África, olha o que aconteceu comigo, compartilhar isso rapidamente aqui, um testemunho com você. Eu era uma pessoa, Deus ele trabalhou muito em mim acerca disso. Quando ele colocou o chamado ardendo no meu coração por vidas, ele primeiro desconstruiu algumas coisas em mim, foi necessário. Ele tinha que desconstruir algo em mim para, a partir disso, ele construir aquilo que ele queria como propósito para a minha vida. Eu era uma pessoa, eu nunca fui uma pessoa ambiciosa, mas eu era uma pessoa que eu era muito apegada às minhas coisas, sabe assim, minhas coisas. Coisas materiais, minhas coisas, minhas roupas, minhas coisas. E Deus foi tirando isso. Hoje em dia eu não tenho mais esse negócio de é meu. Eu perdi totalmente o apego. Por quê? Quando a gente casou, eu e meu esposo, nós ficamos cerca de quase 5 anos dormindo na sala de jantar, que é do lado da cozinha. Minha casa são 2 andares, e o andar superior, onde ficam os dormitórios, os quartos, tinha tido uma chuva que deu uma infiltração no teto, então estourou o piso saiu, ou seja, tinha que fazer uma reforma geral na casa e nós não tínhamos condição para fazer reforma na época. Por 3 ou 4 anos nós ficamos dormindo nessa sala, num sofá-cama quebrado, sem nenhuma privacidade, e ficamos por
3, 4, 5 anos dormindo nesse lugar. Vai cair, mas a gente volta, tá? Porque já deu 1 hora, passa voando. E aí, o que aconteceu? Logo nós Eu não vou poder voltar porque eu tenho uma outra marcada agora às 19. Ah, sim. Mas a gente vai conversando, é porque passa muito rápido.